Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, nós aqui mais uma vez para encerrar essa temporada, o nosso último episódio falando sobre os bloqueios de contato, os bloqueios à criatividade. Eu, mais uma vez, Adriana Amaral. E eu, Olá, Marta. Marta Magalhães, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês da deflexão, que é essa evitação de contato, né, Dri? Como é Sim, que é isso, Dri? Como é que evita esse contato? a deflexão é quando eu fujo, né? Quando eu, ao invés de lidar com a questão, lidar com o problema, enfrentar, né? E, enfim, ter o contato mesmo com aquilo que está acontecendo, com aquilo que eu preciso, com a minha necessidade, eu vou fazer outra coisa. Que a gente pode ver, né? A gente costuma dizer na própria clínica, né? Pode ser uma deflexão, algo simples, entre aspas, momentânea, do tipo, eu desvio o olho, eu mudo de assunto, até algo mesmo maior, que é não vou lidar com isso, vou fazer uma música, compor uma música, né? Algo bem maior. É, na verdade, é uma evitação de contato com a emoção, né? Uhum, Eu não quero sentir medo, não quero sentir dor. E às vezes eu sofro muito mais pelo medo de entrar em contato, né? sim. Outras vezes por pensamento, eu tenho medo de alguns pensamentos. Então, quando eles aparecem, eu já corto logo. Outras vezes evito contato com pessoas ou com algum ambiente. E outras vezes ainda uso estratégias. Aquela pessoa extremamente humorada que está o tempo todo rindo, brincando, na verdade é super tímido, é super envergonhado e está ali é, evitando entrar em contato com aquilo que é dela de verdade, né? Então fica O ali tirando humor. barato, brincando, né? Sim. A própria fala, né? A gente chama de verborragia, aquela pessoa que fala tanto que você não consegue falar também. Ela evita, às vezes, que, né? O que que ela vai ouvir de você? Então ela fala, fala, fala e preenche todo esse espaço. Nossa, é muito isso, né? Uma pessoa quando liga para outra e, e aí só ela fala, ai, amiga, nem deu tempo, né? Ou então tem aquele português rebuscados, com palavras assim, todas muito intelectualizadas, né? Muito rebuscada. Sim. Aí você fala, puxa, será que é um jeito ou é um jeito da família? A família inteira é assim, mas de repente a família inteira tem essa deflexão, tem essa ausência de contato, de enfrentamento com o que é do meio, né? Mas percebam, né? Eu falei isso em todos os episódios em que a gente falou sobre esses bloqueios, esses mecanismos, que todos eles têm a sua utilidade, a gente usa, né? Eu fiquei pensando aqui no atleta que erra. E que se ele fica pensando no erro, se ele entra em contato com aquele erro, ele não compete mais. Ele precisa defletir, ele precisa desviar essa energia. Depois, passou, vai chorar, vai pensar o que aconteceu, mas naquele momento ele precisa defletir. Perfeito, perfeito. Ontem eu dei uma aula de controle da distração e eu fui falando exatamente disso, que nesse momento é o momento que ele mesmo pode fazer o diálogo interno e mandar o comando. Depois eu resolvo isso, depois eu penso nisso. Agora, se eu olhar para isso, eu vou ficar detido nesse lance e eu vou errar mais um e mais um e mais um, né? Uhum. Então, todo mecanismo, muito bem lembrado, todo mecanismo de defesa tem um ponto favorável, não é de todo ruim, né? Sim. Já falei aqui também no outro episódio, nem todo contato é sadio, nem toda fuga é doentia. Às É, vezes a gente precisa sair de um relacionamento tóxico, né, de um ambiente tóxico, de alguma coisa que às vezes não é tóxica, mas naquele momento não é possível lidar, né? Você precisa focar em alguma outra coisa, então a gente precisa identificar. É uma coisa que a gente usa muito em terapia, né? Assim, o que que você está evitando agora? Quando eu consigo
começar a me perceber e perceber que em alguns momentos eu evito, e entender que mecanismo é esse, o que está acontecendo para eu evitar? É possível evitar agora? É necessário evitar agora? Não, agora não é momento de evitar, agora é momento de entrar em contato. Conseguir identificar e fazer essas escolhas, isso fica muito mais funcional, muito mais saudável. É. Eu me lembro que uma vez eu contei num dos podcasts, eu não lembro qual foi, de uma família que eu estava tratando e que eles estavam com uma queixa de ficar muito trancado, muito dentro de casa, muito sem contato, e tal. E eu perguntei então qual seria a primeira possibilidade que eles viam de estar saindo, porque eles não conseguiam ainda fazer essa interação com pessoas. Ainda era uma família extremamente fechada, dentro de uma bolha. E a gente não pode de uma vez, tem que tomar o Sim, cuidado, né, para ir. Então, a mãe e o filho, que é um adolescente, diz: Ah, a gente pode ir para o parque, a gente pode andar de bicicleta. Então, tá. Então, nós vamos fazer esse exercício no fim de semana. E depois vocês me contam como foi. Então, eles foram com as bicicletas, a dela e a do menino, e eles falaram para o pai levar. E o pai falou que não, ele não ia andar de bicicleta, porque fazia muito tempo que eles não andavam, de repente ia cair, de repente ia se machucar. E aí, chegando lá, o bosque estava muito cheio, eles ficaram dando voltas numa praça que estava vazia. E assim, num lugar seguro, mas dando voltas. E o menino pedalou e deu tudo certo, e ela também. E aí, quando foi se aproximando do ponto onde estava o pai começou. Vai cair, olha aí, tá com falta de equilíbrio, olha aí, tá torto, olha aí, não tá. Então, é essa coisa que eu acabei de falar, né, da estratégia, do humor, do tirar barato, do brincar com eles. O menino freou em cima da grama e conseguiu. E a mãe caiu e machucou o joelho. E aí ele falou: Tá vendo? Eu não falei? Ela falou: Não aconteceu nada. Eu caí de tanto nervoso que eu fiquei com você gritando. E isso faz mal. Você não foi andar porque você estava com medo de cair. Mas eu fui e o nosso filho foi porque nós queríamos enfrentar, mesmo que caísse. Então aqui é só um joelho ralado. Vou passar um mercúrio e acabou. Ela disse na sessão com todos, né? uhum. Foi a primeira vez que eu consegui falar não para ele, porque se ele fala vai, vai todo mundo. Se ele fala não vai, não vai ninguém. Aí o menino queria comprar um algodão doce na volta. Aí ele falou não, porque isso é muito açúcar e vai estragar os dentes. Ela falou: eu não podia tirar a autoridade dele naquele momento, só que eu fiquei morrendo por dentro, porque ele nunca come algodão doce. Era uma coisa esporádica, num dia esporádico. E lá ela conseguiu falar e também explicar para o menino a dificuldade desse doce por causa dos dentes, tal, mas que isso era permitido de vez em quando, se ele tivesse vontade. Então, veja aí um exemplo que, ao mesmo tempo, era confluente, que a gente falou no anterior, Sim. e, ao mesmo tempo, é uma deflexão de não entrar em contato com aquilo que é do mundo, com aquilo que é do outro, com aquilo que é. Enfim. E é legal você falar isso, porque a gente fala muito separadinho, e não é separadinho assim o tempo todo, né? Às vezes a gente usa vários desses mecanismos ao mesmo tempo, e é assim mesmo. A grande questão é quando a gente usa só um o tempo todo, em qualquer situação, e é aquilo, né? Só tem aquela forma de reagir às situações. Eu só evito, por exemplo, só uso a deflexão, aí entra algo que não é legal, né? Que já é mais patológico, que a gente já precisa cuidar. Mas elas acontecem o tempo todo, tanto pelo lado positivo, porque quando eu estou aprendendo, eu preciso introjetar, quando eu tenho um filho, eu preciso confluir, etc.
quanto pelo lado que pode atrapalhar e identificar esses momentos também, conseguir entender esse funcionamento. Lembrando ainda, ó, fica aí uma dica para os psicólogos que querem usar, nós criamos com a família uma roda da excelência dos mecanismos de contato. Quando é que eles eram favoráveis e quando eles eram desfavoráveis. Aí o menino falava assim, viu, pai? Você usou negação aqui, ó, para andar de bicicleta. E o pai falava, não usei, usou sim, não usou a Marta. Ele me botava no meio, né? E até ele, Legal. aí eu, entre em contato, vamos lá, vocês, como é que... Aí foi, aí quais eles usavam de positivo e quais usavam de negativo. E foi muito legal, esse dia foram 2 sessões, mas foi muito, muito rico. E é legal trabalhar a família, porque daí você vê o que está acontecendo de fato com todos, né? Sim, sem dúvida. E a grande questão, acho, da reflexão é você poder identificar, né? Parar e falar, o que está acontecendo? Do que eu estou fugindo? Porque É. às vezes a gente está num alvo que não é aquele e não identifica o que está acontecendo. Se eu identifico, não, eu estou fazendo isso aqui, por exemplo, eu estou estressada, eu estou descontando em você. E eu, pá, não, eu estou descontando em você, mas é porque de manhã eu saí, me fecharam no trânsito e eu fiquei mega irritada. Eu não dei conta disso, eu estou descontando em outro lugar. Isso também é uma forma de defletir, né? Ao invés de resolver aquilo que foi o motivo, né, da minha irritação, eu vou colocar, despejar isso em outro lugar, em outra pessoa, em outro ambiente, ou até mesmo né, no ambiente, tem pessoas até que aí junta com a retroflexão, né, até mesmo em mim, voltando para mim, enfim, eu vou desviar essa energia. Sim. Na deflexão também é muito comum acontecer a desconexão. Como eu não entro em contato com a minha emoção, com o meu sentimento, com o meu pensamento e tal, eu desconecto. É como se meu corpo fosse separado da minha cabeça, e não é, né? O que a minha emoção ativou, meu corpo vai responder. Mas como eu nego, eu desconecto, eu deleto, então, eu tenho a impressão ou a sensação de que aquilo não implicou, e implica sim, porque o corpo não é desconectado da mente, a mente não é desconectada do corpo, né? E é uma desconexão que é diferente de um outro mecanismo que a gente não abordou aqui, que é a dessensibilização, né? Sim, Na desensibilização, você nem começa nada, você nem tem consciência do seu corpo, assim, como se fosse anestesiado. sim. Na deflexão, não, você sente, você entende o que está acontecendo, mas em algum momento você corta ali, né? Preciso E, também e é, entender essa diferença. Em que momento esse corte acontece, né? e é bom você trazer dessensibilização, porque na deflexão, quando você tem, por exemplo, uma pessoa muito tímida ou com muitos medos, né? Você pode ajudar essa pessoa a ampliar o senso de si e o contato consigo no passo a passo, e isso é uma dessensibilização, né? Ele vai devagarinho se aproximando daquilo que ele dá conta hoje. Semana que vem, um pouquinho mais, daqui um mês, um pouco mais, daqui a alguns meses, um pouco mais. Daqui a pouco ele se vê cheio de recursos internos e fazendo menos vezes deflexões de coisas que ele não precisava. Então, ele tem uma um baita gasto de energia para arrumar estratégia para poder estar nos lugares, porque para ele às vezes é muito difícil, né? Sim, é isso que você falou, né? Porque o recurso que a pessoa tem naquele momento é desconectar, é fugir. Quando Né? aprende a criar outras ferramentas, né, você consegue lidar com aquilo de uma forma mais É. saudável. E aí, fechando aqui da minha parte, veja, eu acho que é uma tecla que nós estamos batendo desde o começo desses bloqueios criativos, que é a condição de me conhecer melhor, que é a condição de entrar em contato com aquilo que é meu, com aquilo que é do outro e com aquilo que é do meio, né? De eu entender melhor as minhas funções de contato, que além dos 5 sentidos,
é o falar e o movimentar. Então, que isso tudo sirva para nós como um exercício diário, porque não é porque eu estou bem resolvida comigo que de vez em quando eu não caio também nessa esfarrapatela de defletir alguma coisa, né? E com isso encerramos essa temporada. Espero que tenha ajudado você aí que está ouvindo. Não abordamos todos os bloqueios de contato da Gestalt, né, como está lá nos livros, mas acho que os principais, falando aí da criatividade, né, como que isso pode interromper a nossa existência, o nosso fluxo, né, aquela coisa que a gente vai vivenciando, e aí precisa conhecer, eu acho que a função é essa, né? Você conhecer que não é você que tem um problema, não é você que não sabe lidar com isso, faz parte da existência humana, a gente precisa conhecer esse funcionamento, conhecer esses mecanismos, e aí sim criar essas ferramentas. Não, estou defletindo aqui. Para onde eu posso colocar essa energia? Como que eu posso lidar com esse problema de uma forma melhor, né? Que vai fazer a coisa fluir de uma maneira melhor, mais saudável. É isso, né, Dri? Então, fechamos. Fechamos mais essa temporada. É, Até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.